Estamos de volta com Sem Limite, hoje batendo um papo com o Dr. Luciano Bertolini, geriatra e ortomolecular, tirando todas as nossas dúvidas sobre reposição hormonal. A gente já ouviu muito falar em reposição em pessoas que engordam demais, ficam irritadas e não conseguem voltar ao normal. Será que a reposição bioidêntica também faz isso? Vamos lá, doutor Luciano, qual que é a diferença? Vamos pegar a que a gente já conhece, aquela que a pessoa fala, eu engordei, eu fiquei estressado, bagunçou mais ainda a minha vida. Por que que acontece isso? O bioidêntico realmente veio para solucionar esse problema. Esse problema, né? Por quê? Antigamente, há alguns anos atrás, quando não se falava em bioidênticos ainda, a reposição hormonal convencional era com os biosintéticos. Eram hormônios que eram industrializados e tinham uma capacidade de ação bem forte, vamos dizer assim. E era meio generalizado, todo mundo ia tomar aquela quantidade. Não importava o caso, não importava a pessoa, o caso, era nada. meio generalizado para todo mundo. Aí a gente tinha pacientes que não poderiam tomar aquela dosagem ou não poderiam tomar aquela medicação. Com o bioidêntico isso veio para resolver. Por quê? Porque você vai repor exatamente aquilo que o paciente está precisando em cada hormônio. Então, se você tem baixa progesterona, você vai repor só a progesterona. Se tem baixo estrógeno, vai repor progesterona e estrógeno. Se a testosterona está baixa, que está relacionada com libido, essas coisas, a gente repõe tanto no homem como na mulher um pouquinho de testosterona. E aí você vai administrar essa dosagem, é isso que é legal. Porque você pode começar com uma dose baixa, né? E vai vendo como que está, acompanhando o paciente e vendo a sintomatologia. Se com uma dose mínima de cada hormônio ele já se sente melhor, passou todos aqueles calores, já está perdendo peso tal, e está se sentindo bem, é lógico que a gente vai manter essa dose baixa. E o bioidêntico é uma molécula muito próxima da molécula do homem, é um fitoterápico, é natural, você vai ter efeitos colaterais quase que zero. Né? Ou seja, vamos lá para o pessoal de casa tentar entender. Vamos supor que o hormônio tem um tamanho. Se o meu tamanho é 1 centímetro, o seu é 2, então para mim vai ser 1 centímetro, para você 2, Sim. E não generalizado como era como antigamente. era antes. Então você pode modular isso. Se eu te dei uma dose que para você foi baixa, que você na tua vida, você passou a vida inteira com um X hormônio e agora estou dando uma dose baixa, você não vai sentir muita diferença com o tratamento. Então é a hora da gente começar a ajustar a dose. Esse ajuste de dose com uma molécula mais próxima do natural que faz a diferença do bioidêntico para o sintético convencional. O sintético a gente citou aí um exemplo, por exemplo, que muitas pessoas se queixavam de engordar, né? E aí bagunçava todo o metabolismo e muitas não conseguiram voltar ao normal. A reposição bioidêntica tem algum efeito colateral? Não. Todas as medicações têm algum efeito colateral. Se a gente comparar o efeito colateral do sintético convencional com o do bioidêntico, o bioidêntico é muito menor, exatamente por essa capacidade de você ajustar doses, né? Mas tem alguns efeitos colaterais. Se você usar o critério, o protocolo direitinho com o paciente, analisar o paciente muito bem, pedir todos os marcadores tumorais antes de começar a administração, pedir mamografia, densitometria, você vai ver que você vai administrando e os efeitos colaterais praticamente desaparece. Mas tem que ter muita cautela, é muito complexo, é conhecer o paciente mesmo. Aí você, como um todo, exatamente, aí você realmente administra com efeitos colaterais quase zero. Quais são os efeitos colaterais mais importantes? Sensibilidade à medicação, que todo mundo tem a sua particularidade de fragilidade, né? Então você tem essa sensibilidade, a administração é feita através transdérmico pela pele, que é uma das opções, né? E às vezes a pessoa tem sensibilidade na pele e tal. E o câncer, né? Que a gente pode falar sobre isso se você quiser. Claro, eu queria saber, porque a gente sabe que a reposição sintética aí é um alerta, né? Que a pessoa pode desenvolver o câncer. Né, de mama e do endométrio. Então a preocupação da reposição hormonal na mulher é o câncer de mama e o câncer de endométrio. A preocupação da reposição hormonal no homem é o câncer de próstata. Então a gente tem alguns cuidados que a gente consegue fazer com que essa chance de desenvolver câncer diminua. Como? Por exemplo, o biosintético, o convencional, essa parte é um pouco complexa, eu vou tentar explicar de maneira bem natural. O biosintético, ele ativa o cromossomo P450, que se liga ao carbono 14 e 16. Isso dá câncer de mama.
O bioidêntico, ele não passa pelo cromossomo P450, não ativa o carbono 14, 16 e 5 carbono 2, e isso não dá câncer de mama, porque ele se liga a um receptor beta da mama e não ao alfa que dá câncer. Então, existe um caminho bioquímico do bioidêntico que a chance de você desenvolver um câncer é muito, muito menor. É mínima. Mínima. E durante a Mas existem, a gente tem que tomar cuidado. Agora, a pessoa que já tem um histórico de tumor ou histórico na família pode fazer a reposição? Quando a gente pega uma história familiar com câncer de mama, de parentes próximos, como tia, mãe, irmãs, a gente faz a reposição hormonal com bioidênticos. Eu, particularmente, não uso o estrógeno, que é ele que é o vilão da história. Eu uso o estriol, que é um produto final, que já não passa por essa via de cromossomo P450. Uso progesterona e uso testosterona. E em todos esses hormônios, ele pode atingir uma via que chama aromatase e ir para o estrógeno. A gente dá uma medicaçãozinha que impede também essa via ativada da aromatase. Então você faz uma reposição com segurança. Essa reposição é para a vida toda ou existe aí um prazo determinado com acompanhamento do médico? Com acompanhamento médico seriado é para a vida toda. É para a vida toda. Porque realmente isso faz a diferença no processo de envelhecimento. Ah, é? Serve para combater o envelhecimento também? Na minha opinião. Toma na veia. Na minha opinião, os antioxidantes, né? A atividade física, uma boa alimentação, uma pessoa feliz e tomando hormônio vai viver muito bem por muitos anos. Então vamos detalhar tudo isso daqui a pouquinho. A reposição hormonal bioidêntica favorecendo aí a nossa juventude no combate ao envelhecimento. Fica aí que a gente volta já já.